Ao vivo, depois de toda a emoção aqui da participação da deputada Mara Lima e da denúncia contra a Polícia Militar do Estado do Paraná, o doutor Antônio Carlos de Farias, neuropediatra, ele está aqui comigo para falar um pouquinho sobre o retorno das crianças às aulas. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Marco Antônio. Boa tarde. Que prazer receber o senhor aqui. Você que está em casa deve estar pensando sobre o seu netinho, sobre o seu filhinho. E é verdade que é necessário começar a voltar à rotina de horários e uma alimentação, pelo menos uma semana antes das aulas começarem, cuidar da alimentação. Como funciona isso? É sempre importante que há um relaxamento natural por parte dos pais durante as férias com relação à rotina das crianças. E assim, é uma questão positiva porque as crianças ficam mais relaxadas. Mas quando as crianças se aproximam do período de aula, geralmente há um período de adaptação. Adaptação, a criança começa a ter uma certa dificuldade com relação a sono, como quando você faz uma viagem internacional que você muda o fuso horário, onde a cabeça fica tudo esquisita, né? Você se sente mais disperso, um pouco com falta de concentração, o ritmo alimentar modifica um pouco. Então, o que nós orientamos as famílias é que elas já busquem uma simulação dessa rotina da criança, um período pelo menos de uma semana, 10 dias antes do início das aulas, para que esse período de adaptação seja o mais tranquilo possível. Doutor, para a criança é melhor estudar de manhã ou de tarde? Cada criança tem uma característica, né? Quem tem filho sabe que algumas crianças acordam dispostas, já querendo brincar, querendo estudar, e outras crianças acordam sonolentas, mal-humoradas. Então, os pais, eles devem observar o perfil do seu filho e para ver qual que é o turno mais adequado. Geralmente, o período da manhã, as crianças se dão melhor do ponto de vista de atenção, concentração e memória, mas não são todas. Então, é preciso ver o perfil, o temperamento de cada uma dessas crianças antes de fazer essa opção. E se a criança teve problemas no ano anterior? Ela pode estar abalada e o que o pai deve fazer? A primeira questão que os pais devem buscar é conversar com os orientadores da escola, entender se essa criança teve dificuldade de aprendizagem em alguma área específica, matemática, português, ou se essas dificuldades de aprender ocorreu, por exemplo, após alguma situação emocional, algum evento adverso que possa ter havido na escola. A partir dessas informações, os pais eles devem buscar o auxílio de um profissional, porque tem algumas crianças que começam a ter dificuldades de aprendizagem por fatores neurológicos, seja por fatores emocionais, algumas dificuldades visuais, algumas dificuldades auditivas. Então, a conversa com o pediatra, com o neurologista, muitas vezes pode orientar esses pais do ponto de vista qual é o melhor caminho, entender se essa criança tem uma maturidade adequada para estar na série em que ela se encontra, se o perfil também da escola, se a escola está disponibilizando uma metodologia de ensino que é adequado para o perfil daquela criança. Muito bem. E para você que tem uma pergunta, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, você pode enviar o WhatsApp agora, vou liberar o WhatsApp na tela. WhatsApp 98792-2356. Está na tela, 98792-2356. Se você tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta ao doutor, o doutor está aqui ao vivo. Chegou? Pode colocar na tela. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se a aula particular é uma opção para as crianças que têm alguma dificuldade de aprendizado. É a Roseli e ela é do bairro Fazendinha, doutor. É uma boa opção, sim, principalmente quando esse apoio em contraturno, ele reforça o conteúdo do que a criança está aprendendo na escola. Então, muitas crianças, às vezes, elas têm dificuldade tanto com o método como com rotina, com organização para o aprendizado. E muitas vezes esse apoio em contraturno, com uma aula mais individualizada, faz com que o aproveitamento escolar da criança tenha uma melhora significativa. Muito bem. Eu quero agradecer ao doutor. Esse período de volta às aulas é uma loucura e sempre tem aquela criança que não vai bem na escola. Para aquele pai que está assistindo, doutor, e o filho não vai, o filho já quase reprovou no passado, de repente o filho é muito novinho, foi colocado na escola muito cedo.
O pai deve procurar um psicólogo? Qual que é o caminho? Acho que a primeira questão que os pais têm que tomar cuidado é motivar a criança e não fazer com que a criança perca a autoconfiança, né? Então, muitas vezes está tendo um nível de demanda onde essa criança não tem maturidade, por exemplo, para conseguir corresponder a essas expectativas. Então, o primeiro ponto é passar para a criança segurança e oferecer para a criança toda uma rede de proteção para que ela possa desempenhar ao máximo as suas capacidades. Então, procurar um profissional sempre é uma boa opção, mas o dia a dia em casa é importante. O dia a dia da criança na escola, no relacionamento com o professor é importante. Professor e família têm que fazer uma aliança do ponto de vista de oferecer para essa criança diferentes métodos, diferentes formas, uma maneira mais lúdica de aprender para que essa criança se sinta motivada para o aprendizado. Muito bem. Pena que o tempo passa rápido demais. Doutor, está convidado para voltar. Muito obrigado. Te agradeço, Marco Antônio. Aos ouvintes, as minhas felicitações e um grande abraço. Muito bem. Ótimo, ótimo. Gente, hoje a receita é de folhado de calabresa com queijo. Coisa deliciosa, maravilhosa agora na tela do Compartilhe.